Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou ler aqui um texto da Claudinha Vilas Boas, que ela publicou no dia 3 de agosto de 2023, no blog Textos Soltos, o blog para o qual ela escreve. É um assunto interessante e aqui vai me dar margem para que eu possa dizer algumas coisas que eu acho que vale a pena serem ditas. O título é Paradigma. Paradigmas. Vamos lá. Há algum tempo atrás, descobri a existência de almas chamadas de índigos, cujas características condiziam muito com a minha trajetória de vida. A sensação de ser diferente, de não se enquadrar em certos padrões, de questionar sempre, de querer entender o mundo e não apenas seguir de forma automática, como a maioria das pessoas. Um temperamento rebelde e muitas vezes conflituoso. E nesse caminho de busca por um sentido, descobrir a identidade índigo foi de certa forma gratificante e até mesmo reconfortante. Estudando mais a fundo, entendi o porquê de tamanha sensibilidade e exacerbado senso de justiça. Índigos são muito empáticos, o que os leva a um nível elevado de indignação diante das injustiças e total aversão à estupidez. Vieram com a missão de quebrar paradigmas. Nessa época, eu vivia no modo que eu chamava de putz revolts, uma forma divertida que eu usava para os momentos de indignação que eram muitos. E de repente me dei conta de que havia um importante paradigma a ser quebrado, e dessa vez comigo mesmo. Essa forte característica, algumas vezes até explosiva, diante das incongruências da realidade que nos cerca, acabava por atrair conflitos e, consequentemente, desequilíbrios, desarmonia e alguns arrependimentos. Era hora de me lapidar, aprender a dominar essas qualidades peculiares, canalizar toda essa energia de forma produtiva, ser seletiva nas batalhas, escolher sabiamente pelo que realmente valesse a pena lutar. Toda busca por conhecimento e principalmente por autoconhecimento precisava ser utilizada para contribuir para a mudança que eu desejava para o mundo. E essa transformação precisaria começar por mim mesma. Conflitos desnecessários desperdiçam energia. Há questões e pessoas com as quais não se deve gastar nem tempo, nem energia. E está tudo bem, pois cada um tem seu processo e suas próprias escolhas. Há que se ter sensatez para perceber as oportunidades de contribuir, para identificar o solo fértil e ali lançar a semente de forma sutil, sem tentar enterrá-la. Se o solo for realmente fértil, a semente encontrará a forma de germinar e produzir frutos. Vivemos tempos em que estamos o tempo todo sendo bombardeados por conflitos e situações injustas. As provas são diárias. Não posso dizer que não sinto indignação em vários momentos, contudo, agora consigo respirar e questionar se é algo que vale alguma atenção ou apenas mais uma distração. Fico feliz de perceber o quanto houve de evolução quando olho para trás. E todos devemos comemorar cada aprendizado, cientes de que ainda temos boas léguas a percorrer e muitas sombras a dissipar. Porém, é importante que consigamos avaliar o quanto de progresso já conseguimos em nossa jornada e reconhecer o nosso valor, a nossa competência, determinação e vitória. Vencemos a nós mesmos e não há adversário mais difícil. Cláudia Vilas Boas. Vamos lá. Assim como a Claudinha, durante muito tempo eu me enquadrei no modo putz revolts. E foi muito tempo que eu permaneci nesse modo, achando que era esse, né? O comportamento adequado. Mas nada como você conhecer e principalmente se autoconhecer e se permitir caminhar. Eu me vejo no texto da Claudinha em muitos momentos. E aí, a gente sempre conversou sobre isso. Hoje, o que eu penso sobre isso, e talvez o que eu vá falar seja mal interpretado mas eu não posso deixar de falar por ter medo de ser mal interpretada. Hoje, eu sou cismada com qualquer tipo de rótulo, qualquer um.
tem uma definição de índigo que eu particularmente gosto, que vem do Carlos Torres. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, eu vou deixar esse texto do Carlos Torres, eu não vou ler ele todo, mas eu acho interessante o seguinte. A frequência azul índigo está disponível para todos os seres humanos. Ela pode ser acessada na medida em que suas consciências vão se expandindo mais e mais. Quanto mais conscientes, mais aptos nós estamos para acessar outros diferentes tipos de realidades que anteriormente nem imaginávamos que existia. Ou seja, é uma frequência que você acessa. Isso para mim faz sentido. Veja, é óbvio que de um determinado tempo para cá, seres diferenciados passaram a encarnar neste planeta. Eu acredito que pela necessidade do ser humano, né? Necessidade de referência que o ser humano tem, esses títulos foram sendo, né, trazidos. Mas eu confesso a vocês que hoje eu questiono até isso. Mas isso é fruto de um estudo de não sei quem. Com todo respeito, hoje eu sigo o meu coração. Eu não estou dizendo aqui que eu estou certa, mas eu estou dizendo que para o meu coração certas coisas não fazem sentido mais. Então, assim, eu acredito que quando a gente se percebe diferente, como muitos de nós nos percebemos, é muito importante que a gente procure se entender e não caber num rótulo. E muitos já entenderam isso. O texto da Claudinha ele é fantástico por um motivo muito claro. Quando ela fala que ela precisou entender que o desafio era para ela. Ok, eu entendo que eu sou uma criatura, entre aspas, diferente. E o que eu faço com isso? Eu destruo o mundo inteiro? Não. Eu reconstruo o meu mundo. Quando a gente se dá conta, esse trecho aqui do texto dela... Um momento, por favor. Essa forte característica, algumas vezes até explosiva, diante de incongruências da realidade que nos cerca, acabava por atrair conflitos, consequentemente desequilíbrios, desarmonia e alguns arrependimentos. A quem interessa o conflito? A quem interessa o confronto? A quem interessa o desentendimento? Então, se eu sou diferente, eu descubro que eu sou diferente, nada mais justo do que eu procurar, ou nada mais indicado do que eu procurar me entender e me lapidar. Era hora de me lapidar, aprender a dominar essas qualidades peculiares, canalizar toda essa energia de forma produtiva, ser seletiva nas batalhas. Conflitos desnecessários desperdiçam energia. Há questões e pessoas com as quais não se deve gastar tempo nem energia. Outro trecho aqui fantástico. Não posso dizer que não sinto indignação em vários momentos, contudo, agora consigo respirar e questionar se é algo que vale alguma atenção ou se é mais uma distração. Distração não falta. Nós estamos na época de maior oferta de distração que este mundo já viu. Os questionamentos, no meu entendimento, precisam ser justamente esses. A quem interessa a energia do conflito? Vale a pena eu me desgastar, eu despender minha energia para isso ou para aquilo outro, para confrontar, para conflitar? Vale a pena? Use a sua energia de forma mais produtiva. E que bênção a gente realmente poder olhar para trás, né? E perceber hoje o quanto a gente evoluiu. Caber num rótulo não nos faz melhores do que ninguém. Caber num rótulo é só caber num rótulo.
nós somos muito mais do que um rótulo. Antes de tudo, nós somos almas, independente de rótulos. Nós somos seres espirituais, vivendo uma aventura humana. Eu acredito que nós já estamos num nível onde a gente pode começar a elevar um pouquinho mais a nossa consciência e entender que independente se é A, se é B, se é índigo, cristal, diamante, não sei quem, não sei o quê, somos humanos, estamos humanos aqui, todos estamos humanos. E todos estamos trabalhando por um objetivo individual e coletivo. Não se esqueçam que mesmo índigos, cristais, vocês viram os textos do Vital aí, os últimos, sobre crianças? Elas podem se perder. Então não existe perfeição. Existe o trabalho constante das almas encarnadas neste planeta altamente desafiador, mas espetacular. Portanto, minha gente, eu acredito que mais importante do que a gente se enquadrar, seja lá no que for, um rótulo espiritual ou não, é a gente olhar para dentro. O que é que eu posso fazer para me melhorar? Como eu posso me melhorar? Não importa a frequência. Importa que a gente trabalhe para elevar a nossa frequência. Esse trabalho depende única e exclusivamente de nós. E isso não nos faz, o fato da gente evoluir nesse sentido não nos torna bananas ou apáticos. Não. É que a gente aprende realmente o que a gente deve considerar a nível de... Eu vou usar a palavra enfrentamento na falta de outra, mas não é bem isso que eu quero dizer. Onde vale a pena colocar a nossa energia, como a Claudinha disse, né? Selecionar as batalhas. Porque no final das contas, minha gente, todo mundo está aqui para se vencer e não para vencer o outro. Nunca foi fora, sempre foi dentro. Inclusive para essas almas, né, que vieram com este trabalho de quebrar paradigmas, né? Vocês têm aí conteúdos sobre índigo, né, que explicam direitinho o que é, o que não é. Não vou me ater a este tema. Vieram para quebrar paradigmas, para trazer transformações, sim. Só que eu acho que houve algumas distorções no meio do caminho, como sempre há distorções. Essa coisa, principalmente do conflito, para mim é muito clara. Eu não estou dizendo que conflito não tenha sido necessário. Eu acho que o conflito é necessário de acordo com o nosso nível de consciência. Mas o grande conflito que nós temos a resolver é o interno. Se eu vivo um conflito interno, é óbvio que lá fora vai estar abarrotado de conflitos também. Por isso que eu falo, nunca foi fora, sempre foi dentro. É sempre dentro de nós. Portanto, né, inclusive outra coisa que eu quero dizer, né, como se fala que a partir de 1970 um número maior de índigos, né, passaram a encarnar, muita gente fica, puxa vida, eu não sou índigo porque eu nasci em 1950, 1940. Gente, não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus. Essas almas chegam aqui já há muitos e muitos e muitos e muitos anos. O que acontece é que a partir de 1970 houve aí um impulsionamento, né, vamos dizer assim, até porque transição planetária comendo solta. Então precisava se acelerar o processo de almas que precisavam encarnar justamente para trazer aquilo que era necessário. Vocês viram também aí no texto, né, áudio do Vital, ele falando aí dos seres incríveis que estão reencarnando, grandes pintores, artistas, médicos, cientistas, né, que trouxeram progresso ao planeta em um tempo e que agora retornam. Porque isso é a vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Especiais somos todos para Deus. A gente precisa aprender a ser especial para si.
Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas em diferentes níveis de consciência. E tá tudo bem. Eu não posso querer que o outro pense como eu penso. Sinta como eu sinto. Acredite no que eu acredito. Assim como eu também não sou obrigada a pensar como ele, sentir como ele ou acreditar como ele. Está tudo bem. Quando aquela palavrinha respeito toma conta, tudo fica mais simples. E não à toa, ela é um dos pilares da ascensão. Portanto, minha gente, nessas palavras da Claudinha, falando um pouco dela, no sentido de identificar, o porquê daquele comportamento, muitas vezes, de pessoas que realmente não aceitam injustiça, embora eu acredito que para não aceitar injustiça você não precisa ser índigo. Por isso que eu falo que eu acho que existem coisas que talvez eu nem saiba explicar para vocês, mas eu desconfio. Então, rotular hoje para mim é algo que me gera, que me faz estar com os 2 pés atrás. Não é um pezinho atrás, não, são os 2. Porque você vai observando movimentos que, ao invés de fazer pessoas melhorarem, parece que elas pioram. É claro que isso não é para todo mundo. Então tá, eu descobri que eu sou isso aqui, porque isso aqui tem essa característica, então tá justificado o meu comportamento, eu sou assim e acabou, e que se dane todo mundo. Não é assim não, viu? Só que quem perde é quem pensa desse jeito. Porque nós estamos numa possibilidade de evolução como jamais nós estivemos. Pelo menos não neste planeta. E aproveitar esse mundo de informações e tudo aquilo que nós temos recebido, poxa, é uma questão até de inteligência. A pergunta é, vale a pena? Para que eu vou entrar em conflito ou o que quer que seja, para bater de frente com quem quer que seja? Só para minar a minha energia? Vamos pegar essa frequência, independente se é ou se não é, perdão a palavra, isso para mim hoje não faz a menor diferença. Importante é a melhoria interna. Tenho certeza que existem pessoas que não se enquadram em nenhuma dessas catalogações e são pessoas extraordinárias. Mas acabam se sentindo menos porque não são. Como é que você pode saber se é ou não é? Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu tenho falado sistematicamente. Espiritualidade é simples e não divide, soma. Então, tenhamos cuidado com certas observações. Autoconhecimento é algo indispensável nos dias de hoje. Indispensável. Porque se você se conhece, você sabe exatamente o que e onde você precisa melhorar. Você vai descobrir formas de como se melhorar. E quando você se conhece, você percebe também, entende que não há problema nenhum pedir ajuda quando não se consegue sozinho. Porque nós estamos aqui vivendo num mundo com 8 bilhões de pessoas, cada uma é um universo. Cada uma é um universo. E cada uma tem a acrescentar. Cada uma tem a ensinar, cada uma tem a aprender. Desde que a gente se abra para isso. Eu acredito que o maior paradigma que de fato a gente possa quebrar, independente do que somos, são esses velhos padrões que a gente alimenta sobre a gente mesmo. Sejamos verdadeiramente livres, livres de tudo, livres de crenças, livres de rótulos, livres de
sentimentos que nos colocam em vibrações não qualificadas, livres de autoculpa, autodepreciação, autodesvalorização, livres de tudo aquilo que nos mantém preso, como eu disse, a frequências densas, energias densas. Quando a gente se melhora, a gente melhora o nosso entorno. E todo mundo que encarna aqui, ó, ganha o quê? De brinde? Véuzinho do esquecimento para todo mundo, viu, galera? Véuzinho do esquecimento. Jesus ganhou. Jesus teve a... Gente, a minha interpretação, tá? Tudo que eu falo aqui é a minha interpretação. Jesus acessou informações, obviamente, depois de um tempo. Mas todo mundo que encarna nessa terra ganha de brinde o véuzinho do esquecimento. Os véuzinhos. É um combo de véus. Então, qualquer criatura divina que aceite vir para este planeta vai encarnar aqui e vai ganhar, né, a sua caixinha de véus. Então, todo mundo meio que vem numa condição similar, porque é justamente esse véu que pode nos levar a nos perdermos. Por isso que a gente tem que realmente avaliar muito essa coisa de julgamento, de condenar o outro, porque essa coisa de certas informações a gente precisa avaliar com muita cautela. Assumir o desafio de se lapidar com as informações que se tem sobre essa questão é fundamental. Entender que essa energia, essa consciência alinhada, né, às esferas mais elevadas, precisa ser utilizada com inteligência e com amorosidade, pela melhoria pessoal e, consequentemente, pela melhoria do todo. O todo está na parte, a parte está no todo. Não tem como fugir disso. Então, gente, além da interpretação da Claudinha, né, das palavras dela nesse texto, fica também essa reflexão, no sentido de que a gente comece a observar tantos rótulos que são trazidos e que acabam, no final das contas, continuam dividindo. Me desculpe, mas para mim continua dividindo. E tudo que a gente não precisa é divisão. Mais uma vez, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo que eu sinto. Eu acredito que olhar... Eu acredito não, eu tenho certeza. Olhar para si é o único caminho. Você pode no outro ter um reflexo, mas olhar para si é o caminho. E se valorizar, como a Claudinha disse aqui bem no finalzinho, né? É importante que consigamos avaliar o quanto do progresso já conseguimos em nossa jornada e reconhecer o nosso valor, nossa competência, nossa determinação e nossa vitória. Vencemos a nós mesmos e não há adversário mais difícil. Não há mesmo. A vitória mais significativa que um ser pode conquistar é sobre ele mesmo. Especialmente num mundo tão desafiador como o nosso. Busquem conhecimento, mas acima de tudo, busquem autoconhecimento. Busquem a cura das suas dores. Busquem iluminar, né, as suas sombras. Busquem acolher as suas sombras. Busquem olhar para vocês com esse olhar lúcido que a Claudinha trouxe nesse texto. E principalmente entendendo que somos seres humanos neste momento.
neste planeta. E que a nós cabe o papel de fazer o melhor, ser você mesmo e fazer o seu melhor. Sempre, eu acredito que este é o caminho da evolução, em todos os níveis, tempos e dimensões. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Tá bom, minha gente? Claudinha, minha querida, parabéns pelo texto. Gratidão por ele. E realmente, a gente se conhece aí já há um bom tempo. A Claudinha é uma das pessoas que, né, me acompanha desde a época do Dicas, quando eu fazia já a leitura dos textos dela. E esse tempo, putz, Revolts, nós compartilhamos muitas coisas e nós participamos de um grupo de estudos e a gente vem acompanhando, né, as evoluções. E eu percebo tanto em mim como eu percebo na Claudinha exatamente essa virada de chave que nos fez entender que certas coisas realmente precisam ser reavaliadas. E que sempre é possível rever conceitos e mudar para melhor, visando sempre o melhor. Porque definitivamente o caminho pode ser outro. Sempre há um caminho melhor a se seguir. Um grande beijo para você, meu bem. Amo você, que Deus te abençoe. Claudinha, que escreve para o blog Textos Soltos, eu deixo aqui. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, deixa eu marcar, senão eu vou esquecer. A Claudinha tem um e-book, viu, meu povo? A Claudinha tem um e-book que está à venda na Amazon. Ai, gente, acho que é na Amazon, mas eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Para quem quiser adquirir o e-book da nossa querida Claudinha Vilas Boas. Tá bom, criançada? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Beijo, crianças.